Bem-vindos à aula 119 do nosso curso de filosofia. Hoje vamos pensar a partir das ideias de um filósofo muito interessante, muito polêmico, Friedrich Nietzsche. Frederico Nietzsche é um filósofo nascido na Prússia, que escrevia em alemão e nasceu em 1844, morreu em 1900. É um filósofo que em sua vida não foi reconhecido, exceto por pouquíssimas pessoas, e após a sua morte passou a ser considerado um dos grandes pensadores do século XIX e, de fato, é um dos filósofos mais influentes em todo o século XX e no século XXI. E influente em vários sentidos, no plano da própria filosofia, no plano da cultura e também na política. O curioso é que Nietzsche foi tomado como um dos nossos, quer seja por comunistas, quer seja por monarquistas, quer seja pelos nazistas. Então é um filósofo realmente diferente. E vamos ver em que consiste esta diferença e como ele se posiciona realmente na grande corrente da história da filosofia. Nietzsche era um filho de um pastor, teólogo, professor, funcionário do Estado, pastor luterano, funcionário do Estado, e teve uma irmã que depois vai ser importante no modo como suas ideias vão ser recebidas. E seu irmão morreu muito cedo, a sua irmã não, sua irmã sobreviveu ao Nietzsche, a Elizabeth Foster Nietzsche. E quando Nietzsche tinha 4 anos, ele perde o pai. Então ele é criado pela mãe, pela avó, pelas tias. E ele, de fato, em função de ser filho órfão de um representante da igreja e do Estado, que havia prestado bons serviços nos seus ofícios, ele acaba ganhando uma bolsa para estudar numa boa escola e estuda inclusive as línguas antigas, e estuda o francês como uma língua moderna, mas estuda também o grego, o latim, o hebraico. Se dá muito bem no estudo do grego, do latim, menos bem no ensino, no estudo do hebraico. E na adolescência ele compunha música, ele estudava literatura, estudava poesia, ele presidiu um clube de cultura e música, o Germania, e ele, de fato, acaba descobrindo a poesia de Hölderlin e a música de Wagner quando ele ainda era adolescente, e quando Hölderlin e Wagner ainda não eram tão conhecidos. Então, Nietzsche, aos 20 anos, termina os seus estudos secundários e vai para a Universidade de Bonn, onde ele tinha inicialmente o intento de vir a tornar-se pastor. Agora, em Bonn, ele acaba estudando filosofia e alguns autores muito específicos que mudam completamente a sua orientação. Inclusive, ele estuda Feuerbach. E a leitura de Feuerbach
que inverte o sentido da religião, e muito especialmente do cristianismo, e acaba por afirmar que o homem não é uma criatura divina, e sim que Deus é uma invenção do homem. E esse tipo de ideia acaba penetrando profundamente no espírito de Nietzsche, e ele, nas cartas à sua irmã, começa a relatar a sua, por assim dizer, inversão espiritual. Ele abandona o projeto de vir a se tornar pastor e abraça uma visão crítica, uma visão, enfim, de suspeita, mesmo de recusa ativa da religião. E, portanto, ele não termina a formação em teologia e acaba acompanhando um de seus professores para a Universidade de Leipzig. E lá ele começa a ler Schopenhauer, que é uma profunda influência que ele teve, né? Aos 23 anos, achando que era necessário dar uma nova orientação à sua vida, ele interrompe a formação superior e decide entrar no exército. Então Nietzsche ingressa no exército prussiano, num batalhão de artilharia, né? E lá ele se dá muito bem, a princípio é considerado um dos melhores cavaleiros, né, do grupo, e aparentemente teria uma carreira brilhante. Ele recebe indicações de que os oficiais pensam que ele poderia chegar até mesmo à patente de capitão. Acontece que em determinada atividade com cavalos, ao desmontar o cavalo, Nietzsche leva uma queda e machuca gravemente seu peito. E precisa, inclusive, ficar várias semanas sem se levantar, sem fazer nenhum tipo de exercício, né? E, na verdade, essa queda acaba criando problemas de saúde para o Nietzsche que o acompanharão a vida toda. Então, esse acaso fez com que Nietzsche retomasse o projeto de terminar o ensino superior, de terminar a universidade e de ter uma vida intelectual, uma vida acadêmica, né, por impossibilidade física. De fato, ele retorna aos estudos e completa a sua formação em filologia no ano seguinte, aos 24 anos. E ali, nesse mesmo ano, ele vem a conhecer pessoalmente Richard Wagner, que começa, enfim, uma espécie de amizade com Nietzsche. Nietzsche, enfim, o tem em altíssima conta. E, de fato, nesse mesmo período, ele recebe um convite extraordinário para vir a se tornar professor de filologia clássica na Universidade de Basel, na Suíça. E nessa época, Nietzsche não tinha nem habilitação para isso, não tinha nem o doutorado, né? Então, foi-lhe dada uma oportunidade única, extraordinária. Ele depois veio, enfim, a receber um doutoramento honorário, mas ele não tinha doutorado quando ele começou a dar aulas. Ele era muito jovem, ele era o professor mais jovem, né, da universidade. E quando ele então vai para a Suíça, ele formalmente
recusa, abandona a cidadania prussiana. E é muito interessante que Nietzsche passou o resto da vida sem nenhuma cidadania. Ele não era realmente cidadão de país algum. Então as pessoas dizem, às vezes, que Nietzsche era um filósofo alemão. Sim, a cidade onde ele nasceu hoje fica na Alemanha. Porém, Nietzsche recusou a sua cidadania e, mais ainda, em muitíssimas passagens de suas obras, ele demonstra uma atitude muitíssimo negativa em relação aos alemães. Ele certamente rejeitaria essa imputação de um caráter alemão à sua personalidade. Ele não era um alemão e, mais ainda, ele demonstra não apreciar nem um pouco a Alemanha. O que é um fato é que ele foi convocado quando aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, e ele tinha 25 para 26 anos. Foi uma guerra curta, né, uma guerra de menos de 2 anos, na qual a Alemanha acabou vencedora, tá? O que ocasionou uma série de transformações importantíssimas na França, muito especialmente na educação francesa, enfim, e surgiram, né, os franceses começaram a pensar: por que será que os prussianos conseguiram nos vencer, nós que somos o exército mais forte da Europa? E aí eles começaram a ver que os oficiais prussianos e mesmo os soldados prussianos tinham um nível de formação muitíssimo mais alto do que o dos oficiais, dos soldados, obviamente, franceses. Eles tinham Nietzsche, um professor de filologia que estava na guerra, trabalhando não no front, mas estava trabalhando como assistente, né, de médico na guerra. E os franceses, então, resolveram estabelecer um monte de reformas educacionais, começaram com um projeto de alfabetização universal e, principalmente, decidiram que mesmo os aldeões, os camponeses, deveriam ir para a escola e ter acesso à formação superior. E como é que isso seria possível? Dando bolsas de estudo. Então estabeleceu-se a República dos Bolsistas na França. Toda a geração de jovens, a partir de 1880, 1870, 1880, os jovens franceses, toda essa geração compunha-se de bolsistas. E esses bolsistas recebiam de fato dinheiro para que pudessem sair do interior, sair da roça, sair das fazendas e morar nas cidades grandes e estudar, né, nas cidades. E temos muitos filósofos que vinham dessa geração que foram bolsistas, né? Então, a formação científica francesa também recebeu um grande impulso, né? O currículo foi modificado por causa da derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. Então Nietzsche teve ali contato com o que há de mais terrível na vida humana, com a morte, com a dor, com o sofrimento, com a necessidade de ajudar a segurar os soldados enquanto seus membros eram amputados e, enfim, nisso tudo, diante disso tudo, né, Nietzsche acompanhava também os outros, né, os soldados, os médicos, em outras atividades, em atividades lúbricas. E até hoje não se sabe exatamente de que natureza eram essas atividades, né? Alguns estudiosos da biografia de Nietzsche
afirmam que ele frequentava bordéis, prostíbulos, né, e frequentava prostitutas. Outros dizem também, baseados em relatos, né, inclusive em relatos médicos, dizem que Nietzsche jamais se aproximou nesse sentido de mulher nenhuma e que ele seria homossexual. Então não há como ter certeza em relação a essas coisas, né? Porque há uma zona cinzenta de possibilidades, né, que não tem nenhuma prova nessa direção, numa direção ou noutra. O fato é que Nietzsche, nessa época, provavelmente pegou sífilis. Né? Então, e uma sífilis que nos anos seguintes viria a se tornar incapacitante. E o fato é que, aos 45 anos, Nietzsche vai ter um colapso. Mas antes disso, ele já tinha períodos em que ele ficava incapacitado para a escrita, para o estudo e para tudo. Períodos cada vez mais frequentes, mais recorrentes, em função, justamente, provavelmente, dessa sífilis. Né? Muito bem. Aos 29 anos, retornando um pouco, né, do fim de sua vida, em 1889, aos 45 anos, aos 29 anos, Nietzsche, ainda muito jovem, escreve a sua primeira grande obra, que é O Nascimento da Tragédia. Ele tem uma recepção meio fria, né, e com algumas críticas, principalmente críticas de filólogos, porque Nietzsche não segue rigorosamente os métodos filológicos históricos. Nietzsche está mais interessado em fazer propostas a grandes pinceladas e não em contribuir para os detalhes da ciência filológica. Então ele é recebido com alguma frieza, com algumas críticas mais severas, porque ele não seria preciso, não seria científico o suficiente. Né? E nesse período ele tenta também, né, na própria Suíça, na Universidade de Basel, ele tenta virar professor de filosofia, sair da faculdade de filologia e se tornar professor da faculdade de filosofia. Ele não consegue fazer isso, tá? E isso, enfim, ele fica desgostoso com o fato de ter que continuar a dar aulas de filologia, porque, de fato, ele entendia que havia se tornado um filósofo, propriamente. Nesse período também ele se afasta de Wagner, ele conta isso tudo no caso Wagner, né? E não pouco importante é o fato de que ele começa a ver Wagner se popularizando e o povão indo assistir às óperas wagnerianas e, de fato, ele pensa que, enfim, Wagner acaba por se rebaixar e por se tornar e por ceder, né, às inclinações mais populares. Aos 33 anos, ele escreve um livro que vai inaugurar a sua fase final de cerca de 10 anos, 10, 12 anos de escrita muito profícua, abundante e com determinado estilo aforístico. Aforismas, aqui se seguiam textos mais longos, mais curtos, porém nunca muito longos. Tá? E ele começa a escrever esses aforismas justamente numa obra chamada Humano, Demasiadamente Humano.
E nessa obra ele começa a abordar o tema nuclear de sua filosofia, que é a questão da moralidade, a questão da religião e a questão do modo como o homem verdadeiramente livre deveria encarar a vida. Um homem superior, um homem aristocrático, não aristocrático no sentido da aristocracia política, talvez também no passado, mas atualmente, no tempo de Nietzsche não, mas um homem de alma aristocrática. Nesse momento, a saúde de Nietzsche começa a se deteriorar cada vez mais. Ele abandona a universidade porque ele não tinha mais condição de dar aula, né? E ele passa a ser pensionista, ele passa a receber uma aposentadoria por invalidez. E com essa situação, ele, enfim, sempre que podia, acabava viajando. Morou um tempo na Suíça, morou um tempo na Itália, morou um tempo na França. E nessas viagens é curioso porque surgiu uma lenda que foi iniciada pela sua irmã, né, numa conversa que, enfim, alguns estudiosos consideram que é possível que tenha acontecido, outros estudiosos consideram que é pura invenção. Tá? A lenda de que ele teria encontrado Dom Pedro II numa viagem que poderia ter acontecido no final dos anos 70, em 1870, no começo dos anos 1880, ou até mesmo em 1888, no último ano produtivo de Nietzsche, e no último ano do Império no Brasil, naquela famosa viagem que Dom Pedro fez. Sua filha, na sua ausência, assinou a Lei Áurea e tudo isso. E qual é a história? A sua irmã, Elizabeth Foster Nietzsche, nesse momento, nessa época, né, ela tinha se casado com um nacionalista alemão, né, e ela tinha se mudado para o Paraguai, porque eles imaginavam criar uma nova Alemanha, né, ao sul da América do Sul. Enfim, depois de muito tempo, já no século XX, ela teria contado a alguém que seu irmão teria contado a ela que em determinada viagem, alguns dizem pelos Alpes, né, outros dizem pela Itália, o Nietzsche teria encontrado, né, num trem, um senhor muito diferente que lhe chamou a atenção, e ele, enfim, teria começado a conversar com esse senhor, teria compartilhado algumas horas de viagem com esse senhor, que teria demonstrado assim algumas, enfim, um sotaque exótico, né, um sotaque mediterrâneo, ou português, ou espanhol. E ali eles teriam conversado sobre vários assuntos, teriam talvez inclusive conversado sobre Gobineau, o teórico racista francês, que esse senhor teria apresentado, enfim, as ideias de Gobineau para Nietzsche, que desconheceria, né, tudo sobre esse, enfim, cientista francês. E, no fim, né, os dois teriam se despedido, e vendo como é que as pessoas tratavam de forma muito formal e com muito respeito esse homem, Nietzsche teria perguntado a alguém quem é essa pessoa, né? E aí, você não sabe? Esse é o imperador do Brasil, Dom Pedro II. E Nietzsche teria contado essa história para sua irmã. E essa história entrou no imaginário e na cultura popular brasileira, sendo repetida muitíssimas vezes, né? Acontece o seguinte, de fato Nietzsche, nas suas cartas e em algumas de suas obras, faz referência ao Brasil, né? Raras referências, mas aparecem. E faz referências, umas 4 vezes, ao imperador do Brasil. Mas sempre referências da seguinte maneira nas suas cartas.
enfim, nos seus escritos, no seu diário de viagem, faz referência da seguinte maneira: neste hotel, o imperador do Brasil se hospedou. Ou então, eu me hospedei nesse hotel aqui e o imperador do Brasil está hospedado também, e tem 17 pessoas acompanhando o imperador e tal, mas nada ficou escrito realmente sobre um encontro entre os dois num trem, né? Na verdade, não houve nenhuma referência a respeito de um encontro real de Nietzsche com Dom Pedro, nem nos escritos de Nietzsche, nem nos escritos de Dom Pedro II. A única informação que temos, ou informação original, teria sido justamente essa informação da irmã de Nietzsche, bastante tempo depois, que teria contado esse caso, esse causo, né, a uma outra pessoa, ou um outro intelectual, que assim teria difundido a história. Não sabemos até que ponto isso é verdade, né? O fato de estar no imaginário popular brasileiro, né, esse encontro entre Nietzsche e Dom Pedro II, mas não há provas que ele tenha acontecido. Pode ter acontecido, pode, né? Mas talvez seja improvável, porque provavelmente um caso como esse estaria registrado, quer seja nos papéis de Dom Pedro II, quer seja nos papéis de Nietzsche. Nenhum dos dois tem nenhum registro desse encontro. Tá? Enfim, quando ele tinha 33 anos, ele, então, com Humano, Demasiadamente Humano, começa, como eu havia dito, o seu período mais frutífero de produção. Ele escreve um livro praticamente a cada ano, tá? Um livro que veio se tornar importante na bibliografia nietzschiana. E esse período vai de 1878, com Humano, Demasiadamente Humano, até 1888, quando ele escreve ele escreve o Crepúsculo dos Ídolos, escreve o Anticristo, escreve o Etioma, a biografia dele, a autobiografia intelectual dele. E vai escrevendo de cada vez mais fragmentada, cada vez de forma mais fragmentada, né? Isso possivelmente em função das crises que ele tinha, que tornavam cada vez mais escasso o tempo para a escrita, o tempo linear, né, da escrita. Então ele precisava escrever rapidamente. E por isso os aforismas, e por isso aforismas cada vez mais curtos, e às vezes frases, né, simplesmente frases. Muito bem. Aos 36 anos, 1881, Nietzsche escreve Aurora. Aos 37, a Gaia Ciência. E ali ele conhece Lu Salomé, que era uma moça, enfim, extremamente inteligente, uma russa extremamente inteligente, culta, né? E que teve inúmeros homens de cultura apaixonados por ela. Ela conviveu com Porri, mas conheceu também, enfim, o Freud, que se encantou por ela, e muitos outros, né, intelectuais alemães, prussianos, franceses. De fato, foi uma das mulheres centrais daquela geração. Curiosamente, ela não tinha interesse em casamento, né? Porri a propôs em casamento mais de uma vez, Nietzsche a propôs em casamento 3 vezes, e teve uma história interessante. Quando o Porri a conheceu, né, ele propôs casamento a ela, mas ela não queria se casar. Ela achava que casamento era uma forma civilizada de estupro, né, e ela não ficava à vontade com a ideia, enfim, de relações íntimas entre homens e mulheres.
não se interessava por isso. E ela propôs algo diferente para o Paul Ricoeur. Ela propôs que eles se juntassem de modo como amigos, né? De modo a estabelecer uma comunidade intelectual e que juntassem-se com outro homem também nesse trio para estabelecer uma espécie de confraria, uma comunidade intelectual. Eles iriam para um mosteiro abandonado em algum lugar e ali passariam os anos estudando, né, e criando coisas. Ele concorda e ele chama Nietzsche para compor esse trio. E realmente isso foi em abril de 1882. Os três começam a viajar juntos, procurando esse mosteiro abandonado, não o encontram, né? Eles se conheceram em Roma, os três, na verdade, enfim, Nietzsche e Lu Salomé se conheceram em Roma, apresentados pelo Paul Ricoeur. E eles ficaram juntos por vários meses, até outubro de 1882, tentando realizar esse plano, só que não deu certo. Primeiro porque o Paul Ricoeur era apaixonado pela Lu Salomé, segundo porque o Nietzsche também se apaixonou pela Lu Salomé, e alguns estudiosos da biografia de Nietzsche dizem que, na verdade, ele tinha um caso com Paul Ricoeur, né? Então, os que julgam que ele teria sido homossexual afirmam que ele teria tido um caso com Paul Ricoeur. Talvez é possível, mas talvez haja um anacronismo aí nessa afirmação, porque eles se baseiam, em grande medida, no teor amoroso das cartas entre Nietzsche e Paul Ricoeur. O problema é que no século XIX, os homens amigos tratavam-se de modo muito mais afetivo, né, afetuoso, amoroso, do que se costuma fazer, enfim, hoje em dia e mesmo durante o século XX. Então, cartas que eram trocadas quase que como se fosse entre amantes, tá? Amantes, sim, no sentido platônico, mas eram trocadas quase que como entre amantes, eram trocadas entre amigos, sem nenhum propósito sexual. Então havia uma liberdade para uma demonstração afetiva muito mais profunda entre homens, amigos, estudiosos, pesquisadores, que compartilhavam interesses intelectuais. Havia um espaço para isso de um modo que não pode ser compreendido a partir do nosso lugar. Cartas que, se escritas hoje, seriam evidentemente provas de uma relação homoerótica. Mas no século XIX essas cartas não eram prova de nada, porque era comum que se escrevesse desse modo, né? Enfim, na antiguidade também era comum que se escrevesse desse modo, e muitas vezes os pesquisadores encontram registros de cartas, de referências muito amorosas entre homens que eram amigos e pensam que ali está uma prova de uma relação homossexual, quando isso não acontece necessariamente. É possível que sim, claro, mas não necessariamente, né? Então, é perigoso, do ponto de vista histórico, atribuir os nossos valores, as nossas culturas, o modo como nós enxergamos as coisas, atribui essa visão aos antigos, aos antepassados, àqueles que vieram antes de nós, porque eles enxergavam as coisas de outra maneira e tinham outros valores, e as relações se davam de outro modo. Muito bem. Nietzsche, então, abandonou o trio, né, e ainda muitíssimo encantado com Lu Salomé, e foi escrever
o Zaratustra. E a primeira parte do Assim Falava Zaratustra foi escrita em 10 dias. E se vocês não leram o Assim Falava Zaratustra, eu sugiro que leiam. É uma obra poética, literária, extraordinária. É realmente um livro, é um livro valiosíssimo. E talvez seja a obra-prima de Nietzsche. Ele, pelo menos, tinha certeza que era, e eu concordo com ele. Né? É a obra-prima de Nietzsche. É um dos grandes livros da cultura, da literatura universal. E é um livro filosófico, sim, mas é, antes de tudo, uma obra literária extraordinária, motivadora, transformadora em todos os sentidos. E vamos falar um pouco sobre isso depois também. Então, o Zaratustra do Nietzsche foi escrito assim, de uma vez só, a primeira parte inteira. Né? E depois ele foi completando as partes seguintes. E o Zaratustra, para sua decepção, foi recebido com frieza. Ninguém entendeu aquele livro. Ninguém entendeu. E foi recebido com frieza, não vendeu nada, né? Enfim, foi recebido com uma espécie de polidez pelos críticos. Tá, ele escreveu um livro, legal. Né? O jovem Friedrich Nietzsche escreveu um livro que ninguém entendeu o que era aquilo. Depois, evidentemente, de sua morte, as pessoas começaram a ler e começaram a achar extraordinário. E, curiosamente, gente de todas as posições políticas. E, mais curiosamente ainda, os alemães passaram a tomar aquilo como um sinal também do valor, né, dos alemães, a ponto de os soldados alemães na Primeira Guerra Mundial receberem uma cópia do Assim Falou Zaratustra. Enfim, aos 38 anos, Nietzsche faz um concurso para entrar na Universidade de Leipzig, onde ele havia feito parte de sua formação. Não consegue passar, não o aprovam. Né? E nessa mesma época ele acaba, enfim, rompendo com o seu editor. Por quê? Nietzsche tinha opiniões muito duras contra o cristianismo, contra o judaísmo, né, contra a filosofia socrática. Todavia, o seu editor era abertamente e ativamente antissemita. E Nietzsche considerava isso uma aberração, né, um antissemitismo abertamente contra os judeus e a ideia de querer exterminar pessoas e causar sofrimento em pessoa. Isso para Nietzsche era, enfim, uma aberração. Né? Então ele rompe com seu editor. E o seu livro seguinte, que é um livro muito polêmico, talvez o mais, enfim, um dos livros mais polêmicos do Nietzsche, junto com A Genealogia da Moral, que ele escreveu pouco tempo depois, né, um ano depois. Então, aos 42, ele escreveu esse livro muito polêmico, que foi O Além do Bem e do Mal. E aqui ele afirma com clareza que o papel do filósofo é posicionar-se para além do bem e do mal, ou seja, para além da moral. Né? E o filósofo não tem que ver as coisas a partir da ótica da moral, que é sempre histórica, que é sempre estabelecida circunstancialmente, numa determinada perspectiva, né? Estabelecida, enfim, a partir de valores que nunca são plenamente compreendidos por quem utiliza as categorias morais de bem e de mal. Ninguém nunca compreende exatamente de onde vêm esses valores, a que interesse eles servem. E, portanto, o filósofo tem que se posicionar além da moral. Especialmente quando é um filósofo moral. E, de certo modo, Nietzsche
faz parte dessa tradição da filosofia moral. Filosofia moral como assim? A filosofia que faz a crítica da moral e a filosofia que faz a crítica dos costumes, né? Do ethos. Muito bem. Com a genealogia da moral, já num período em que sua saúde estava muito deteriorada, o Nietzsche descreve, né, também a largas pinceladas, sem demonstrar exaustivamente o que ele propõe, o que ele está dizendo, ele descreve uma inversão dos valores. Uma inversão dos valores que teria acontecido ali na época da Guerra dos 30 anos, no contexto das guerras religiosas, né, entre os católicos e os protestantes. Mas é um contexto de uma inversão que já estava sendo preparada desde Sócrates e que que foi promovida pelo cristianismo de modo geral, né? E depois pela própria democracia, e depois pelo próprio liberalismo, e pelo comunismo, enfim, e pela sociedade de massas. E que inversão de valores é essa na genealogia da moral? É a ideia de que, no princípio, o valor de bom, do bem, estava associado aos valores aristocráticos de força, de poder, de nobreza. Porém, aos poucos, inclusive por influência de uma nova aristocracia, de uma aristocracia religiosa dos sacerdotes, que são impotentes e por isso são muito mais perigosos, diz o Nietzsche, porque sua impotência é uma impotência que produz ódio, que produz ressentimento, né? Então, a partir de certo momento, os valores fortes de nobreza, de força, de vontade, de domínio, que eram os valores bons, os valores aristocráticos, acabam sendo invertidos e considerados maus valores. Então a força passa a ser considerada má, a fraqueza boa, a autonomia má, a submissão às regras do rebanho boa, né? A diferença é má, a igualdade é boa, o domínio é mau, né? Então a submissão, enfim, a impotência, a fraqueza, tudo isso passa a ser considerado bom. Então, poderoso é mal. E o fraco, o submetido, o humilhado, o expropriado, esse é o bom. E Nietzsche faz essa análise, evidentemente, com o propósito de que o leitor desconstrua e reconstrua internamente os seus valores. E esses valores são explicitamente anticristãos, antijudaicos, antirreligiosos, são explicitamente antidemocráticos, antissocialistas, antissindicalistas, antiliberais, antissociedade de massas. São valores que propõem o retorno a partir de uma espécie de liberdade, né? De uma espécie de sentimento de superioridade, um retorno a uma concepção na qual aquele homem, aquela mulher superior assuma essa superioridade e não tenha pudores morais em submeter os fracos, né? Os escravos devem ser submetidos e os fortes devem governar, os
Os grandes devem governar e os pequenos devem se submeter. Essa é a ideia de fundo, a polêmica, difícil da genealogia da moral, né? E já no final da sua vida, ele escreve O Crepúsculo dos Ídolos, em que ele vai avançando com essas ideias. O Anticristo, que é um livro explicitamente anticristão, evidentemente. E o Et Homo, que é um livro engraçado até. Por que, que eu sou tão inteligente? Por que, que eu escrevo livros tão bons e tal? Um livro um pouco irônico também, né? É claro que é um livro um pouco irônico. Até que em 3 de janeiro de 1889 ele estava em Turim. Aliás, há um livro, há um filme feito pelo Júlio Bressani, cujo ator é o Eiras. Como é que é o primeiro nome dele? Ele é o Eiras. Não lembro o primeiro nome, mas é um bom ator, né? E ele faz o papel do Nietzsche. O filme do Júlio Bressani é Dias de Nietzsche em Turim. E nesse filme, Júlio Bressani que é casado com a professora Rosa Dias, que é uma especialista em Nietzsche, né? Que era da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu fui aluno, professora Rosa Dias. E nesse filme, o Júlio Bressani tenta explorar justamente o que teria acontecido nesses últimos dias de sanidade de Nietzsche. E ali, em 3 de janeiro de 1889, diante de uma situação em que um cavalo estava sendo açoitado pelo seu proprietário, um cavalo tinha parado de andar, né, estava sofrendo, e o seu proprietário começa a açoitar o cavalo. Nietzsche vai lá e impede o homem de continuar açoitando o bicho, e abraça o pescoço do cavalo e pede desculpas pela humanidade. E esse foi um momento, de fato, em que Nietzsche perdeu a sua sanidade. E isso, de acordo com, evidentemente, com os padrões, né, enfim, da sociedade. Ele teria perdido a sua sanidade nesse momento. Ele escreveu cartas desconexas para vários amigos, né, e às vezes assinava como o crucificado, né, e enfim. E os seus amigos então chegaram à conclusão de que ele estava enlouquecendo, foram a Turim, buscaram Nietzsche, levaram para a Prússia novamente, e lá ele ficou aos cuidados de sua mãe. Ele ficou também internado, né, e depois ficou aos cuidados de sua mãe, até que sua mãe morreu, e ele já estava há bastante tempo lá. Sua mãe morre em 1897, se eu não me engano. E nos últimos 3 anos, então, ele fica aos cuidados de sua irmã, da Elizabeth Foster Nietzsche. Agora, existe aí um problema, porque o Nietzsche tinha um assistente, né, muito fiel, e que ajudava a organizar tudo, e era um assistente de fato de muita boa vontade. Quando a Elizabeth Foster Nietzsche chega, depois, enfim, da morte de seu marido, ela fica viúva no Paraguai, volta à Alemanha, ela toma conta de tudo. Ela revê todos os papéis, todos os documentos, todos os livros, todos os textos, e assume tudo. Nietzsche está bem capacitado, né? E a questão é que ela era uma nacionalista extremista. E ela reescreve, né, e reorganiza e reescreve algumas passagens e omite outras passagens das suas últimas obras, publicadas póstumamente, como, por exemplo, A Vontade de Potência. E essas obras acabam servindo justamente, muito especialmente este livro, A Vontade de Potência, acaba servindo justamente a movimentos ultranacionalistas alemães, como o movimento
do nacionalsocialismo, isto é, do nazismo. Né? E a Elizabeth Foster Nietzsche, Elizabeth, sua irmã, não tinha nenhum interesse em impedir essa utilização, muito pelo contrário. Então, alguns desses últimos textos do Nietzsche depois foram avaliados, analisados pelos especialistas, né? Confrontados com os papéis originais e, enfim, chegou-se à conclusão de que havia passagens inadequadas, havia equívocos, havia erros deliberados, o que fez com que a obra de Nietzsche servisse a interesses políticos. E Nietzsche jamais concederia isso, porque ele detestava a política dos partidos. E mais ainda, ele era declaradamente um antinacionalista. Lembremos, Nietzsche abdicou e recusou a cidadania prussiana, né? E nunca mais foi cidadão de país nenhum. Ele deplorava essas agremiações políticas que recebem o nome de partidos. E ele teria deplorado um movimento partidário como o do nazismo. Não tenho dúvidas disso. Então, a apropriação de Nietzsche pelo nazismo é uma apropriação, enfim, espúria, é uma apropriação indevida. Como foi também a apropriação indevida que os bolcheviques fizeram de Nietzsche, né? Os bolcheviques também usaram os textos do Nietzsche como se ele fosse um comunista, e evidentemente não era. Pelo contrário, ele deplorava o comunismo também, como deplorava o liberalismo também, né? Aliás, o Nietzsche tinha uma crítica muito rigorosa em relação a todo grupo uniforme de pessoas, a todas as igrejinhas, a todos os rebanhos, inclusive os rebanhos intelectuais. É por isso que, até hoje, eu acho muito estranho quando alguém se diz nietzschiano. Porque a afirmação de que você é nietzschiano vai contra o próprio espírito da filosofia de Nietzsche, que é uma filosofia do individualismo, que é uma filosofia do individualismo mais rigoroso, do homem ou da mulher que cria os próprios valores, no sentido de vir a abrir o caminho para aquilo que é sobre-humano. Abrir o caminho para o próprio Übermensch, né? Então, não faz sentido você se afirmar nietzschiano. E quando eu vejo um professor universitário de filosofia dizendo que é nietzschiano, eu tenho a certeza de que ele não entendeu aquele autor de que ele afirma ser seguidor, né? Porque é uma contradição em termos. Ok? Muito bem. Nietzsche é muitas vezes entendido como um filósofo nihilista. Mas o que é o nihilismo de Nietzsche? O que é esse nihilismo? Ele trata disso em várias passagens. Talvez a que ele trate com mais clareza seja uma passagem ali nos aforismos 55 e 56, de Além do Bem e do Mal. E qual é o niilismo de Nietzsche? Nietzsche aponta justamente o caráter nihilista da sociedade em nosso tempo, das ideias em nosso tempo, dos intelectuais, dos religiosos. Porque o que é o niilismo?
O niilismo é justamente a substituição dos valores positivos de vida, de afirmação, pelo nada, pela busca do nada. Quer seja uma busca religiosa por Deus, que para Nietzsche é uma busca pelo nada, e não é que Deus, veja, não é que Deus simplesmente não exista, tá? É uma busca pelo nada, uma busca, enfim, do nada, no sentido até mesmo que Nietzsche conhecia muito bem, porque ele tinha estudado teologia, no sentido de uma teologia negativa, tá? Da busca por aquilo que é o inefável, que é o indizível, que é justamente a conclusão a que chega Schopenhauer no Mundo como Vontade de Representação. Leiam os últimos parágrafos, as últimas 2 páginas do Mundo como Vontade de Representação. É isso, né? É a afirmação mais precisa do niilismo, né? Porque no finalzinho ali do livro do Schopenhauer, a conclusão que se chega é que quando encontramos o fundamento de tudo, encontramos o próprio Deus, encontramos verdadeiramente a coisa em si, descobrimos que tudo, né, os céus, essas galáxias, as estrelas, a Terra, tudo que existe é o nada. E é aqui que se encontra o niilismo. É a substituição dos valores de vida por valores do nada, por valores que são mera aparência. Então Nietzsche faz uma descrição mais do que uma defesa, tá? E como é que ele supõe, ou como é que ele afirma que nós podemos superar esse niilismo? Em primeiro lugar, dando um sentido para a própria existência. Em segundo lugar, fazendo desse sentido, né, um sentido, de certo modo, estético. E amando, em terceiro lugar, amando o próprio destino, amando aquilo que acontece. E aqui entra um experimento mental muito interessante do Nietzsche. Nietzsche diz o seguinte: imagine, né, que um determinado demônio faz com que você tenha que repetir o mesmo dia para sempre. O dia de hoje vai ser repetido para sempre. Você vai dormir, vai acordar de manhãzinha no dia de hoje. E vai acordar novamente, você vai acordar novamente. Todos os dias são iguais. A ideia do eterno retorno do Nietzsche, né? Você pode entender isso de 2 maneiras. Ou como uma terrível maldição, ou como uma grande dádiva, um grande presente. E qual é a diferença? Se você não faz nada que dê sentido à sua vida, se você vai vivendo a sua vida sem autonomia, sem riqueza, sem beleza, sem graça, se você vai vivendo a sua vida meramente por viver, cumprindo ordens, fazendo coisas para os outros, por medo, por covardia, isto é, se você não é o verdadeiro ator principal da sua vida, então repetir o seu dia, o dia de hoje, para sempre, é a pior maldição que você pode receber em toda a sua existência. E você vai detestar esse demônio. Porém, se você faz da sua vida uma criação de beleza, de arte, de liberdade, de valores,
se você cria existência prazerosamente com o seu tempo, e se cada dia é um dia de um espetáculo que você está produzindo com a sua vida e você está criando uma obra de arte com sua vida, então não somente não há problema nenhum em viver o mesmo dia todos os dias, como você vai agradecer a esse demônio por lhe dar a oportunidade de reviver a cada dia a criação, a beleza, o valor, a felicidade. Então, é esse o propósito, vejam, desse experimento mental, que é o experimento do eterno retorno. É você pensar, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou vivendo de um modo que eu não gostaria de viver todos os dias? Ou eu estou, a cada dia, encontrando a beleza e a felicidade? A gente pode aproximar a ideia do eterno retorno à ideia do mito de Sísifo, tão bem apresentado por Camus, naquele livro justamente homônimo, né? O mito de Sísifo. Vocês vão lembrar, o Sísifo, né, tentou vencer os deuses, recebeu uma punição, e a punição era todos os dias levar uma pedra até o alto da montanha. E aí logo que ele termina de levar essa pedra até o alto da montanha, no final da tarde, às 6 da tarde, a pedra rola de novo. E aí às 8 da manhã ele precisa começar a levar a pedra para o alto da montanha de novo, leva, 6 da tarde, a pedra rola de novo. E o que o Camus diz? Ele diz que essa é a imagem do operário de uma fábrica, do proletário, do trabalhador, que está sempre realizando um trabalho, mas não é para si, é um trabalho que para si não tem sentido, né? Para si é um trabalho inútil, porque não está criando nada para si, não está criando vida, não está criando beleza, não está criando arte, valores, nada. Está fazendo um trabalho completamente absurdo. E ele continua, e continua, como se tivesse sido ordenado pelos deuses. É o eterno retorno, mas é o eterno retorno de uma vida sem sentido, vazia. E é por isso, para Camus, neste caso, o suicídio é o único problema filosófico. Porém, o Nietzsche propõe uma outra solução. A solução é encontrar o caminho da criação. É transformar a sua vida numa obra de arte. E aqui, o eterno retorno deixa de ser negativo e passa a ser valioso. Enfim, esse eterno retorno que corresponde justamente a um destino, mas um destino produzido a partir das ações do homem. E é nesse sentido que o Nietzsche é um dos precursores do existencialismo. O existencialismo que justamente nos incita a agir e a criar a nossa própria existência. E a nossa existência pode ser criada tanto no sentido de redução do valor, de redução da humanidade, de redução da própria existência, mas pode ser criada também com o propósito de superar a própria existência. E é justamente aí que encontra-se o super-homem, que é aquele que supera a existência cotidiana, que não mais rola a pedra todos os dias, mas que novamente enfrenta os deuses.
Mesmo contra todos os avisos, ele cria a sua vida, ele cria os seus valores, ele passa por cima da sociedade. Nietzsche, portanto, não era um homem do povo, porque ele achava que o povo compunha-se de gado, de Sísifos, de homens que detestam o seu dia e que ainda assim seguem vivendo do mesmo modo todos os dias. Homens que não amam o seu destino, que temem o seu destino ou detestam o seu destino. E, portanto, ele era contrário a todo tipo de democracia, a todo tipo de socialismo, de comunismo, a todo tipo de organização política, né, ao liberalismo, enfim. E ele defendia justamente, com muita clareza, a ideia de que a liberdade e o individualismo eram privilégios que deveriam ser conquistados somente por uma minoria aristocrática. Ele não era, por exemplo, a favor da escolarização universal, do acesso universal às universidades. Ele deixa isso muito claro nos seus textos. Ele não era favorável a nada disso, porque ele pensava que no momento em que as massas chegavam à universidade, a universidade perdia o seu sentido, porque ela tinha que rebaixar o seu nível ao nível das massas. E, portanto, perdia-se toda a possibilidade de uma cultura superior. O nível superior dado pela universidade já deixou de ser superior há muito tempo, diria Nietzsche. Nietzsche afirmava justamente que só era possível a uma massa chegar à universidade se a universidade deixar de ser o que é. De certo modo, Nietzsche não estava completamente errado. Nós vemos hoje professores universitários semi-analfabetos, professores universitários semi-analfabetos. Nós vemos hoje uma queda na própria produção intelectual no mundo todo. O aumento na quantidade, um aumento estonteante na quantidade, mas uma queda na qualidade da produção, da própria literatura, da poesia. Isso tudo talvez aconteça justamente em função da redução das exigências, para que se chegue, por exemplo, ao nível superior, ou que se publica um livro, ou que se componha e se popularize pelos mídia a música, enfim. Essa é uma crítica que nós encontramos em outros lugares também. Encontramos, por exemplo, em Ortega y Gasset, e encontramos em outros autores. Enfim, a ideia de que no momento em que a cultura se torna uma cultura de massas, a educação se torna uma educação de massas, em que a música se torna uma música de massas, nós temos inevitavelmente uma queda generalizada na qualidade, uma queda generalizada no valor, na complexidade, na profundidade das reflexões e das manifestações artísticas. Agora, eu falei um momento desta aula que eu trataria da questão dos caminhos curiosos pelos quais Nietzsche pode conduzir alguém. Porque ele é um pensador tão interessante, um autor, um escritor tão interessante, talvez mais escritor do que filósofo, porque o seu texto motiva, transforma a gente.
né? As ideias que ele apresenta são tão anticonvencionais que nós somos forçados a pensar. Nietzsche é um escritor valiosíssimo para todos, tá? Para todos, porque ele não está preocupado em ser o bom moço, ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Isso tem um valor extraordinário. E eu vou contar uma história na minha vida. Eu cheguei à universidade aos 18 anos, fui fazer a faculdade de filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1998. E eu era completamente ateu, cético, cientificista, leitor da Superinteressante, leitor de Carl Sagan. E lá eu comecei a ler filosofia, né? Eu já tinha lido algumas coisas, não tinha entendido nada, tinha lido a República de Platão, não tinha entendido, o discurso do método de Descartes havia entendido muito pouco, e comecei a ler orientado, ali num projeto de formação sistemática, que é a universidade, ou que era pelo menos a universidade, né? Muito bem, em determinado momento eu tomei coragem e fui ler o Nietzsche, e fui ler o Zaratustra, e li justamente o Zaratustra, o Anticristo, a genealogia da moral, além do bem e do mal. E fiquei muito perturbado, muitíssimo perturbado, emocionalmente perturbado, espiritualmente perturbado. Por quê? Ali eu encontrei justamente o absurdo, a falta de chão. Eu encontrei ali o vazio. Não é o vazio do ateísmo, simplesmente. Quando eu li ali no prólogo do Zaratustra, que o Zaratustra conhece, aos 30 anos havia abandonado a cidade, subido, enfim, a montanha, e ali depois de 10 anos, aos 40, ele resolveu descer a montanha para, enfim, para distribuir, para dar um presente para os homens, para transbordar, né? E ali ele encontra uma descida, um velho eremita, que conta que havia também largado os homens e agora se preocupava só em rezar para Deus, em sussurrar para Deus, em agradecer pelo sol, né? E viver em função de Deus, né? Depois o Zaratustra descendo, depois deles se despedirem, rindo como crianças, o Zaratustra no seu coração pensa: mas que tolo, que eremita tolo. Ele não sabe ainda que Deus está morto? Não foi isso que me chocou. E, na verdade, Deus está morto. O que isso significa para Nietzsche? Não significa que Deus não existe. Deus está morto na história. E os homens mataram Deus. Por quê? Porque Deus não tem mais agência. Ninguém mais acredita verdadeiramente em Deus. E mais, eu diria que nem os religiosos acreditam em Deus. Muito menos os padres. Muitíssimo menos os teólogos, porque a partir do momento em que a teologia, com Tomás de Aquino, né, precisa provar a existência de Deus, Deus morre. A teologia mata Deus. Por quê? Se Deus está vivo, ninguém precisa provar, porque ele é evidente, ele está ali, agindo. A partir do momento em que há a pergunta, mas será que Deus existe? E os teólogos vão provar que Deus existe? A partir desse momento, Deus não está mais vivo, mas ele esteve. Mas ele esteve. Por isso, Nietzsche não é um ateu. Nessa última fase de sua produção, ele não é um ateu. Para ele não faz nem sentido. Ele se coloca acima dessa discussão entre
teístas e ateus, né? Teísmo e ateísmo. Não, do mesmo modo como ele se coloca acima das discussões morais, ele se coloca também acima desse debate sobre Deus. A existência ou inexistência de Deus não lhe interessa. Ele está apontando que hoje Deus não está vivo. E se Deus não está vivo, ele já esteve, mas não está mais. Então, agora, se Deus não está vivo, como diz Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, se Deus não está vivo, então tudo é possível. E se tudo é possível, nada tem sentido. Essa é a questão. Lendo Nietzsche, eu cheguei à conclusão da impossibilidade do sentido. Só aos 19, 20 anos. Eu perdi o chão. Muito mais do que havia perdido. Porque pelo menos eu acreditava na ciência. Não acreditava em Deus, mas acreditava na ciência. E mesmo a ciência tem o seu chão destroçado pelo absurdo da existência. E a única saída que eu via, a partir inclusive do próprio Zaratustra, era uma existência estética. Mas como uma existência estética? Porque mesmo a própria beleza precisa de um fundamento. Onde está a beleza? E então, eu em Teresópolis, na semana de carnaval, eu estava em casa, né? Fiquei a madrugada inteira acordado, suado, sem encontrar um caminho, pensando, refletindo. E quando foi umas 4 da manhã, eu decidi sair, decidi andar. Teresópolis, enfim, é uma cidade relativamente tranquila. É possível em muitos lugares de Teresópolis, na maioria dos lugares. Eu não sei hoje, mas em 99, 2000 era possível ainda você andar de madrugada pela cidade toda. Com exceção de uma ou outra comunidade lá, que não era muito recomendável, né? E eu decidi andar. E fui andando. Saí, né? E fui andar. E acabei indo sozinho, no meio da madrugada. Eu morava na região do Alto, né, num bairro chamado Araras, ali em Teresópolis, logo depois de Santo Antônio. Eu acho que esse é o nome do bairro, Santo Antônio. Enfim, passei ali a Casa de Cultura, fui andando, peguei a reta, passei em frente ao Colégio São Paulo, a igreja nossa de Santo Antônio, fui subindo, passei pela feirinha de Teresópolis e fui na direção da estrada. Peguei a estrada a pé, eu não tinha carro, né? A pé, e cheguei ao Mirante do Soberbo, ao Alto do Soberbo. E se vocês não conhecem, vocês precisam um dia conhecer, num dia claro, num dia depois de uma chuva em que não haja nuvens no céu. Eu já conheci muitos países, conheci muitas paisagens deslumbrantes, espetaculares, mas nenhuma paisagem que eu tenha visto no mundo inteiro se compara com a vista do Mirante do Soberbo em Teresópolis. Ali diante de você há 2 paredões, um paredão de pedra à sua esquerda e o dedo de Deus surgindo imponente à sua direita, que é uma construção extraordinária que faz exatamente assim, né, chamada pelos, enfim, dedo de Deus, pelos moradores da região desde tempos imemoriais, enfim, desde pelo menos 200 anos, é um dedo de Deus. E ali, entre o dedo de Deus e esse paredão vertical de, sei lá, 800 metros de altitude, né, 800 metros de altura, né, e ali estamos a mais ou menos 900 metros de altitude, 1 quilômetro de altitude, venta muito. Ali descortina-se a nossa vista a 900 metros enfim, mais abaixo, porém a, sei lá, 30, 40 quilômetros lá à frente, descortina-se a cidade inteira do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro,
Campos e a gente vê vários municípios ali, né? E a gente vê a Baía de Guanabara inteira, e a gente consegue ver Niterói do outro lado, a gente vê a ponte Rio-Niterói. E se o dia está muito claro, a gente vê os aviões subindo e pousando no aeroporto internacional. A gente vê o Rio de Janeiro inteiro, de uma única visada, né? Não só a cidade do Rio de Janeiro, mas várias cidades também. E é uma visão extraordinária quando o dia está limpo. Pois bem, eu fui para lá no meio da madrugada. Cheguei lá, ainda estava em noite alta, né? Ventava muito, fazia frio. E eu fiquei lá contemplando e pensando e refletindo sobre tudo isso a partir da leitura de Nietzsche. Até que de repente começam a surgir no céu algumas cores. Primeiro um azul clarinho, atrás das montanhas. Um azul clarinho. Depois tons rosas. Depois tons dourados, vermelhos. E as nuvens se tornam douradas, as nuvens lá no alto do céu, douradas. E de repente o céu se torna um festival de cores. De cores que, é evidente, nós já vimos a cor rosa, a cor dourada, a cor azul, os tons de azul. Mas a impressão que se tinha ali é que aquelas cores nunca haviam sido vistas daquela maneira por ninguém. E eu sozinho ali, vendo aquele espetáculo, e as pessoas dormindo, ou os motoristas andando. E eu sentia como se aquele espetáculo fosse criado, tivesse sendo criado para mim e para todos os seres humanos do mundo. Individualmente para cada pessoa. E ali eu estava absolutamente extasiado pela visão do sublime, no sentido kantiano mesmo, enorme, infinito, imponderável, de uma beleza absoluta. E ali, de repente, me veio como um raio a certeza de que a beleza existe. Existe um absoluto que está em primeiro lugar na beleza. Como não reconhecer o absoluto da beleza ali? E eu chorava de beleza, né? Eu chorava de beleza. Imediatamente, como consequência lógica da existência da beleza absoluta, eu tive a certeza da existência de um fundamento, porque a beleza absoluta só pode emergir a partir de um fundamento, e mais um fundamento absoluto, uma raiz absoluta, uma condição absoluta de existência. E neste momento eu tive a certeza de que havia um fundamento. E que, portanto, Nietzsche estava errado. E que ele só poderia dizer aquilo que ele diz justamente porque estava partindo do mesmo fundamento, que dá a possibilidade não somente da experiência da beleza, como da própria afirmação da beleza e da própria linguagem de modo geral. E se ele dizia o que dizia e recusava o fundamento, recusava o absoluto, é porque ele podia fazer isso porque havia justamente o absoluto que lhe possibilitava. Lhe possibilitava o próprio sentido da linguagem. E precisamente nesse instante eu tive a certeza de Deus. Então eu fui levado à certeza de um fundamento absoluto
que é a mesma coisa que um fundamento divino de Deus, a partir da leitura do Nietzsche. E depois a história, enfim, continua. Eu vou na universidade buscar justamente um grupo de jovens que faziam um trabalho pastoral ligados à Comunhão e Libertação do padre Gilsane, né? E era era um casalzinho de namorados, justamente Alexandre Varela e Viviane Varela, né? Eles eram namorados na época, eu acho que hoje são casados. E eles foram os meus catequistas no ambiente universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E lá eu fiz, né, depois de uma formação, de uma catequese, eu fiz a minha primeira comunhão, fiz o crisma, né, com Dom Filipo Santoro, que foi de Petrópolis, lá para a capela da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí o resto foi história. Depois eu entrei no seminário e saí do seminário, né, enfim, e aqui estamos. Mas o que eu quero ressaltar é que, vejam, a leitura de um filósofo instigante como Nietzsche, que tem a capacidade de transformar o ser profundamente, transformar mesmo o ser, transformar a inteligência, questionar os valores do leitor. A leitura de um filósofo como Nietzsche é valiosa, sempre. Porque reflexão, contemplação, pensamento nunca nos conduzem para baixo. A crítica sempre aperfeiçoa a nossa inteligência, venha de onde vier. Ok? Enfim, vamos ficar por aqui, depois dessa história pessoal, né? Essa história pela qual eu passei há mais de 20 anos, em final de 99, começo de 2000, vamos ficar por aqui e eu desejo a todos uma excelente semana. Até o próximo fim de semana, até a próxima aula.